Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo onde me mandaram áudios. E eu quero que vocês ouçam esses áudios e quero que vocês sintam a mesma coisa que eu senti. São áudios assim de uma pessoa narrando a vida dela com tanta emoção. E teve um momento assim que eu chorei muito, porque eu fiquei... Sabe quando você monta toda a situação que aquelas crianças passaram e consegue sentir em você o sofrimento delas? A história da Fê. Eu vou ficar aqui com vocês, né? Vou colocar o áudio e nós vamos ouvir juntas. E depois nós vamos conversar a respeito. Se precisar ir dando pause aqui, se precisar ir parando o áudio, eu vou parando. Mas o importante é que a gente preste muita atenção. Se vocês quiserem fechar os olhos de vocês para ouvir, também pode. Ela não está me pedindo conselhos, é mais um áudio de superação e que vai mostrar para muitas mulheres, muitas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, que viver do passado não dá mesmo, tá? Então vamos lá. Olá pessoal, eu me chamo Fê, eu tenho 37 anos e a princípio eu queria dividir com vocês a minha história com uma amizade tóxica. E acreditem, eu tentei, mas eu não consegui. Tentei gravar áudio, tentei escrever, mas a coisa realmente não fluía. Então eu fui meditar sobre o assunto e acalmar minha mente para tentar novamente mais tarde, mas para meu espanto a raiz era bem mais profunda. Eu descobri que a história não podia ser essa, teria que ser uma outra história, bem mais assustadora, que explicaria então o porquê de eu até tantas pessoas sugadoras e tóxicas para minha vida, assim, em relação à amizade. Eu tinha um sério problema com as pessoas em geral. Então, sem mais rodeios, eu vou contar para vocês o que vai explicar o porquê de eu trair pessoas dessa forma, nocivas, meu ciclo de convivência, e como eu consegui mudar, reverter essa situação na minha vida. Então, gente, para começar, eu nasci num lar totalmente sem estrutura, desestruturado, né? Meu pai era e continua sendo alcoólatra, ele era agressivo, enfim, abusador, assim, era muito difícil. E em contramão, a minha mãe sempre muito submissa, mas ela era caprichosa, ela é caprichosa e muito amorosa conosco, sempre foi muito trabalhadeira. Se prestar atenção que ela falou assim, meu pai era e continua sendo alcoólatra. Ele continua. Vivíamos, né, nessa época assim, né, de infância, eu, meu irmão e minha irmã mais velha. Eu sou a mais nova, nós somos 3. Então, quando completei meus 14 anos, eu tive que fazer um tratamento psicológico, porque eu não conseguia me recordar de quase nada da minha infância. A psicóloga me falou que boas partes das minhas recordações eu havia bloqueado, porque eu criei uma espécie de barreira mental. Eu sabia os fatos, sabia que havia acontecido, mas não recordava visualmente. Tudo ficava meio que subentendido. Era como se eu estivesse vivendo aquela experiência, como se fosse outra pessoa vivendo aquela experiência. É como se eu tivesse... Como eu vou explicar? A psicóloga me explicou que o meu inconsciente reagia dessa forma para eu suportar tudo que havia me acontecido e a minha família na época. O cérebro encontrou uma alternativa para eu não pirar literalmente. Essa é a verdade. E das poucas coisas que eu tenho guardada na minha memória, vou dividir uma aqui com vocês que me marcou muito e é um dos poucos acontecimentos que eu me recordo com precisão, assim, de detalhes, assim, de ir tudo direitinho. Eu me lembro que um dia comum, de domingo, né? Meu pai na época era um comerciante, como ele não havia chegado, nós havíamos almoçado juntos, então a gente estava feliz, estava eu, minha mãe e meus irmãos, a gente tinha acabado de almoçar, então um ajudava a recolher a louça, um ajudava a secar, então a gente estava na cozinha, brincando, festando, e feliz por ele não ter participado do almoço conosco, porque infelizmente na nossa convivência acontecia dessa forma. Então ele chegou. Quando
nós olhamos, a gente viu aquele olhar, tom de voz, o cheiro de bebida, né? Deu que ele tinha passado por algum bar, né? Então a gente já sabia o que estava por vir, mas a gente não imaginava que, né, ia ser uma coisa assim tão medonha, né? Das coisas que eu me recordo de várias, essa foi uma das piores recordações da vida. Então nós fomos cumprimentá-lo. Aí ele fingiu que não nos viu, foi diretamente à pia onde a minha mãe estava lavando a louça. Começou a xingar ela de, né, acho que eu não posso falar, mas xingou tudo que uma mulher não, tudo que ela não era, né, de rameira, meretriz, enfim, outros adjetivos não com essas palavras, mas ele xingou muito e que sabia que ela era uma mulher infiel, que ela era uma mulher traiçoeira, e nós começamos já a chorar. Aí a gente começou a pedir, não, que a mãe não era assim, que ele não podia dizer isso. E ele fez o quê? Como nós estávamos para a cozinha, a porta da cozinha dava para o quintal. Ele colocou nós três para fora e trancou a porta com ela dentro da cozinha. A pia da minha mãe tinha uma janela. E a gente tinha visão para dentro da cozinha. Então ali ele começou a xingar, ela não respondendo, continuando lavando a louça de cabeça baixa, e ele falando e ela não respondendo, só pedindo para que ele calma, fulano, fica calmo, porque as crianças estão vendo, não é bem assim. E quanto mais ela falava para ele ficar calmo, mais agressivo ele ficava. Ele começou a ir pro lado assim dos armários, tirar o que tinha dentro e jogar nela, panela, tudo que tinha ele tava jogando. Aí jogava, que ela sabia que ela gostava muito das louças, começou a jogar as louças dela no chão. Sempre foi assim, toda briga era quebra-quebra. A minha mãe tinha até que acabar escondendo as coisas, porque ele jogava tudo. A gente tinha uma bandeja de prata e ele jogou aquilo no chão, fez um estrondo danado e jogando tudo em cima dela. Aí, como ela não respondia e a gente estava chorando muito, ele começou ali a deferir uns golpes nela em pé, da tapa, da soco e tudo. Aí ele deu um chute, ela caiu deitada. Quando ela caiu deitada, ele começou a deferir chutes e pontapés nela, só que a gente não tinha visão, porque ela caiu atrás da pia. A gente via o movimento que ele estava fazendo de chute, que ela desmaiou. Aí ela desmaiou, ela gritou e parou de gritar. Aí a gente sentiu que ela tinha desmaiado, então começou a gritar. A gente começou a gritar muito, a gente ficou muito desesperado. Vocês conseguem imaginar o desespero dessas crianças imaginando que o pai tá matando a própria mãe e eles do lado de fora não podendo fazer nada? Vocês conseguem imaginar isso, gente? Mas peraí, que tem pior ainda. Meus irmãos, a gente pedia a Deus, a gente implorava para ele parar, que ele ia matar ela. E ele, vendo que a gente estava gritando muito, aí ele começou a abrir a geladeira do lado da pia, quase um pouquinho para frente, aquelas geladeiras antigas, grandonas, e foi tirando tudo de dentro, grade, todas as gavetinhas da geladeira, tirou tudo. E ele tirou, arrastou ela do chão e tentou colocá-la dentro da geladeira. Já sem nada, sem gaveta, tudo no chão, uma bagunça ali, tentando colocar, empurrando ela para dentro da geladeira, colocou ela sentada e fechou. E quando ele conseguiu colocar ela, que ela é miudinha, a minha mãe é bem miudinha, ele colocou, bem magrinha, miudinha, ele colocou ela, aí ele fechou a porta. E a porta não fechava, porque ela pendia o corpo pro lado da porta da geladeira. Aí a porta se abria e ela empurrava, aí o braço dela ficava pro lado de fora, caía dele empurrando a porta, socando o braço dela. Aí empurrava ela para dentro. Aí do lado, ele abriu essa cômoda porque ele sabia que ali havia um tipo de elástico, antigamente, que eles prendiam caixas na garupa dessas bicicletas mais antigas. Que aí quando tinha que carregar alguma coisa, aquela corda que parece um elástico grossa, ele pegou, virou, jogou a corda atrás da geladeira, voltou, enfiou o braço dela e amarrou a geladeira. Deu um nó com essa corda. Ela ficou presa lá. Aí quando a gente viu, a gente achou que ela estava morta. E eu e os meus irmãos, a gente começou a gritar. Gritar muito, gritar com toda a força que a gente tinha, pedir pelo amor de Deus. Aí ele ficou olhando, aí ele abriu a porta da cozinha, a gente entrou, a gente foi direto, todos nós já foi direto tentando puxar. E ele pegou e empurrou a gente e gritou que se a gente botasse a mão a gente ia sofrer as consequências, ameaçou. E a gente pedindo pelo amor de Deus que ele tinha matado ela. Aí ele pegou, falou assim, ó, vocês não chamem ninguém,
Ela precisa de ficar aí pra ter uma lição, precisa aprender e vocês não vão fazer nada. Eu vou me deitar agora, vou me deitar não, perdão. Eu vou sair agora. Quando eu voltar, eu quero essa bagunça aqui toda arrumada. E a sua mãe onde ela tá. Não tira ela daí. Eu quero que vocês arrumem toda essa bagunça. Vou voltar daqui. Eu não lembro se ele falou 30 minutos, 1 hora. E eu quero que tudo arrumado. A gente não tinha autorização para abrir. A gente correu para minha avó. Minha avó era vizinha da gente. A gente correu para lá. Minha avó morava com uma tia minha na época que era solteira. Nessa época. E ela pedindo socorro, socorro. Que meu pai tinha matado minha mãe. Minha avó saiu correndo. Minha avó ela almoçava mais tarde, estava almoçando. Ela saiu correndo, deixou tudo pra trás. Minha tia foram juntos lá, perguntando onde estava minha mãe. A gente falando que ele falou que não era para abrir. Pegou tentando desamarrar o nó. Aí, com muito custo, desamarraram, tiraram a minha mãe. Minha tia bateu. Criança, né, tem aquela coisa, e agora? Se eu fizer para ajudar a minha mãe, eu vou sofrer consequências, mas se eu não fizer, a minha mãe pode estar morta lá dentro da geladeira, sendo congelada, né? Imagina como é que ficava a cabecinha deles, gente. Ai, que horror! Por isso que eu falo, gente, se vocês têm um marido ou começaram um relacionamento com pessoa que bebe, que usa droga, não vai ter filho com o cara, não vai ter relacionamento sério com o cara, cai fora, muda de vida, vai para outro lugar. Isso não vai dar certo, porque você não vai conseguir mudar ninguém. Ninguém muda ninguém, a pessoa só vai sair dessa se ele quiser. E aí você arrasta a sua família junto. Na face dela, pra ela ir acordando, deu álcool pra ela chorar, pra ela cheirar, ela foi acordando, enfim, colocaram lá na cama, a gente chorando muito. Aí minha avó falou assim, aí minha tia deixou com a minha mãe e falou, vamos arrumar isso aqui, já que a gente contou, que ele falou. Aí minha tia ajudou a gente a colocar tudo no lugar, arrumou a geladeira, limpou tudo, jogou tudo que tinha quebrado fora. E a minha avó lá, acudindo a minha mãe, dando água com açúcar, minha mãe lá na cama, meio desfalecida. Então, passou um tempo, a gente tinha terminado de arrumar. Meu pai voltou, como se nada tivesse acontecido. Aí a minha avó foi falar com ele, começou a dar grito, querer brigar de novo. Aí minha avó pegou e calou, não falou mais nada para evitar a briga. Aí minha avó e minha tia saíram, falaram para ele tomar. A minha tia falou, toma juízo, entendeu? Você tem uma família muito bonita, tenta dar valor a isso. Aí ele mandou ela tomar em todo lugar, que ela não tinha que se meter na vida dele. Aí elas foram embora. Aí minha avó, né, passado isso, ele voltou, ele tinha um comércio, foi trabalhar no outro dia. E a minha avó voltou lá em casa e foi conversar com a minha mãe, conversou perto de mim. Meus irmãos estavam para aula, era uma segunda-feira. E a minha avó falou com ela, falou, olha, você larga meu filho, vive a sua vida com seus filhos, cria eles, que você é capaz, você é trabalhadeira, você é uma boa pessoa, você não merece isso. Ela falou assim, ó, ele é um monstro. A minha avó, mãe dele, essa minha avó é mãe do meu pai. A própria mãe dele falou, sempre incentivou a minha mãe a separar dele. E eu me recordo dessa minha avó, toda vez, enquanto ela foi vizinha da gente, que toda vez que ele ameaçava a gente de morte, a minha mãe fugia antes de apanhar, corria pra casa dela, ela escondia a gente num quartinho de ferramenta, botava a gente um monte de caixa, ele pegava e ia procurar a gente na rua. Se a própria mãe sabia que o filho não tinha jeito, né? Como é que a esposa, que tinha todo esse apoio das famílias, porque muitas mulheres falam assim, ai, mas eu era sozinha, ai, mas eu não tinha profissão, ai, mas eu não tinha dinheiro. Isso pra mim é submissão. A mãe dela é muito parecida com ele, porque ela poderia sair, tinha pessoas querendo ajudá-la e ela não saía dessa vida. Chave ia lá, ela falava que não estava lá, que se ele ficasse entrando lá, que ela ia chamar a polícia, que não tinha ninguém lá, escondeu a gente. Acho que já deu livramento essa minha avó, que Deus a tenha em um bom lugar. Ela faleceu há 2 anos e ela escondia a gente, enfrentava ele, mas acho que era dele mesmo, o temperamento, que os irmãos dele são muito tranquilos, ele que era assim mesmo. Então a gente foi vivendo essa vida, e passaram-se os anos, eu fiz esse tratamento que, né, que eu falei com vocês anteriormente, e fui seguindo a minha vida, mas eu achava que era uma pessoa que não era merecedora. Eu fui, sabe, não criei autoestima, sabe, eu vivia vivendo essas cenas de violência, entendeu? Foram, assim, diminuindo com o tempo, porque ele foi criando idade, né, foi tendo leis para as mulheres, né, no que antigamente tinha menos, né, hoje já a mulher está mais resguardada, apesar
de tudo, nós merecemos ter mais proteção. E ele foi diminuindo, mas sempre muito agressivo, de quebrar a casa toda, sabe, de bater na gente, e sempre assim. Quando eu completei meus 18 anos, aí seguindo a história, eu completei meus 18 anos, eu fui para casa, assim, eu sempre trabalhei muito e meu dinheiro era todo para ele. E numas férias, que uma folga, aí eu fui para casa do que é minha prima. Meus primos estavam de férias escolares, porque eles tiveram oportunidade. Eu tive oportunidade de trabalhar, né? Mas foi bom para mim, não reclamo. Mas meus primos puderam estudar, fazer faculdade. Eu fui para casa de uma tia minha, porque eu tinha uma ligação muito forte com essa minha prima, e a gente tava lá, sentada na mesa, conversando. Elas entraram no assunto. Poxa, aí me falando, poxa, ô fulano, como que a sua mãe tolera tudo isso? Apanhar, ficar vivendo essa vida, apanhou a vida inteira quando vocês eram criança aí, seu pai até hoje não muda, né? Diminuiu, mas é a mesma coisa. Ainda mais depois do que ele fez com a sua irmã. Aí eu virei, olhei e falei, mas eu não sabia. Aí eu peguei e falei, mas eu quero saber o que aconteceu. Elas se calaram, que elas acharam que eu sabia. E eu não sabia dessa história. Aí elas me confessaram, eu apertei, elas me confessaram que quando a minha irmã mais velha tinha 8 anos, 8 ou 7 anos, acho que é 8. Eu era recém-nascida na época. Ele tentou a dela. E a minha mãe chegou e pegou ele no ato. Na época deu uma briga, né, e tal. E ele falou que ele tinha bebido muito, que ele estava com o diabo no corpo, etc. Aí minha mãe pegou a minha irmã, levou no médico. Os médicos examinaram, ele tentou 2 vezes. A primeira vez ela viu que não chegou perto, mas ela viu que tinha alguma intenção. E na segunda vez ele quase consumou o ato. Eu não sei direito, não me pergunte que eu não sei os detalhes. Então, a minha mãe pegou a minha irmã, levou no médico para ver se tinha feito alguma coisa com ela. Chegou no médico, tinha um médico mais novo, atendeu, mas chamou o ginecologista mais velho para olhar a minha irmã na época. E ele pegou e a minha mãe contou por que o que tinha acontecido e que ela ia, né, separar dele, que ela ia viver a vida dela, contando para os médicos, e o médico mais novo incentivando, falando que ela tinha que se separar, que ele era um monstro, que ele era um abusador, que ela fosse à delegacia, que ela o denunciasse. Mas o ginecologista, o mais velho, disse que ela não fizesse nada, que ela não ia ter condições de criar a gente, e que a única coisa que ela fizesse, perguntou como era a nossa casa, minha mãe explicou que tinha um quarto nosso, né, e separado um quarto deles, falou que era para botar no nosso quarto uma porta com um cadeado, pro lado de fora, no caso, um cadeado, e que ela ficasse com esse cadeado. Como que um médico faz um negócio desse? Gente, esse cara, ele devia ser preso. Ele incentivou uma mulher a levar de volta para casa uma criança cuja criança o pai já tinha tentado estuprar 2 vezes. E o médico disse: não, você tem que continuar com ele, porque você não vai ter condições de criar seus filhos sozinho. Gente, será que então vamos correr o risco da criança ser violentada, já que não temos condições, e ele lá sabia das condições? Cara, e essa foi pior do que a parte de pôr dentro da geladeira, porque a parte de colocar dentro da geladeira, o cara tava bêbado, o cara, ele não tem caráter, mas uma pessoa culta, inteligente, convencer uma mulher a voltar para casa dela com um homem que poderia matar ela, matar os filhos, tudo. Isso foi esse cara aí que é doente, é esse médico aí que é doente. Na minha opinião, esse médico aí é um retardado mental. E que ficasse de olho na gente. E foi o que ela fez. Ela foi para casa, comprou uma porta, pôs um cadeado, e a gente vivia essa vida. E eu não sabia. Eu sabia que tinha essa porta com cadeado, eu não entendia, não sabia por quê. Fui saber dessa história quando eu completei meus 18 anos, entendeu? Então foi uma coisa muito traumatizante na minha vida. Aí, o que acontece? Meu pai, ele tinha um amor profundo por mim. Sabe, era muito estranho. Ele repelia meu irmão e minha irmã, mas tinha amor por mim. E eu me sentia culpada, sabe? Quando eu descobri essa história, então eu me sentia enojada, eu me sentia pior das pessoas. Parecia que eu tinha cometido esse ato, porque ele nunca teve nenhuma atitude diferente comigo, a não ser de pai. Ele podia ser ruim para todo mundo, mas ele era bom para mim. E eu me sentia culpa por isso.
Porque meus irmãos não tinham amor, meu irmão era espancado diariamente. A minha irmã nem vivia perto dele, vivia pelos cantos, eu não entendia. Eu era a filha que ele fazia tudo, era a filha que ele abraçava, comprava doce, que ele comprava bala, que era presenteada. Eu sofria porque eu via que meus irmãos não tinham nada. Mesmo antes de eu saber dessa história, eu ficava vendo a diferença das coisas e eu tentava ser boa, porque eu tentava consolar minha mãe quando ele batia nela, eu tentava consolar, eu entrava na frente quando ele ia bater muito forte nos meus irmãos, eu entrava, principalmente no meu irmão, eu entrava na frente, eu apanhava, porque ele ia deferir um soco ou um golpe no meu irmão, eu entrava na frente, eu achava que eu tinha que proteger. Eu me sentia culpada pelo que. Gente, eu fico tentando imaginar isso, sabe? Crianças lutando contra um homem adulto, sabe? Ai. E aí, pior é que assim, a culpa é da bebida, né? Mas e a pessoa começou a beber por quê? Né? Quando tá são, como é que é a situação? Eu não acho que a bebida seja culpada, que as drogas sejam culpadas. Eu acho que a pessoa sabe muito bem aonde ela está se enfiando e o que ela vai fazer e as consequências disso depois. E pelo que ela fala aqui no começo do áudio, quando ele voltava para casa que ele não estava bêbado, era como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se não lembrasse de nada. Eu não consigo. Eu quero distância de pessoas bêbadas, que usam droga, não quero perto de mim, não mesmo, nem pessoas que fumam, eu não gosto. Imagina a pessoa alcoólatra. Jamais. Eu jamais permitiria que meus filhos ficassem perto de um tipo de homem desses. E aí volta aquele ponto, né? Eu teria ido para debaixo da ponte. Mas talvez lá debaixo da ponte eles estivessem protegidos, né? Porque nem sempre um teto onde tem um monstro debaixo é protegido. Ele fez. Então, eu comecei a achar assim que eu tinha que fazer tudo de bom para os outros, para as outras pessoas. Sabe que minha mãe ensinou sempre que Deus era muito bom. Eu creio, claro que eu continuo crendo, creio muito em Deus com uma fé muito profunda, mas eu achava assim, gente, Deus não tá vendo ainda, eu não sou uma menina boa. Eu achava que eu era uma péssima pessoa. Porque eu falava assim, toda vez eu orava, eu pedia a Deus que olhasse a nossa situação, viesse ver o que a gente estava passando e eu pedia assim, Deus, amanhã eu creio que você vai mudar tudo. Eu vou acordar numa realidade totalmente diferente. A gente vai estar feliz, meu pai vai estar bom, vai estar mudado, a gente vai ser uma família. E aí volta, né, aquela história assim, né? Deus escolhe quem vai receber minha ajuda, vamos dizer assim, né? Não, gente, não é assim que funciona. Você pode pedir, você pode orar, você pode, mas se você não fizer nada para mudar aquilo, não acreditar, é aquela história, né? O universo pode te dar todo o dinheiro que você acha ser merecedor, mas você tem que fazer a sua parte. Ele pode fazer a sua empresa dar certo, porque você acredita nisso, mas você tem que abrir a empresa e colocar o estoque lá dentro, se for no caso de uma loja. E aí os clientes vêm. Então, a criança, ela cresce achando que Deus é como se fosse um Papai Noel, né? E que se ela pedir determinado presente, ele vai trazer no Natal. E não é assim que funciona. E é muito triste ver isso, sabe? Ver uma mulher permitindo isso, que faça isso com os próprios filhos dela. Eu tinha essa ilusão, criança. Então eu fui criando em mim essa meio que, eu vou dizer, até uma patologia. Em que você tem que ser bom, mas você não pode ser otário. Eu era otária. Eu fazia tudo pra todo mundo. Eu era amorosa. Se alguém tivesse sofrendo, arrancava a roupa do corpo. Eu tirava, sabe? Eu acho que tem assim, a gente tem que ter inteligência até pra fazer bondade. Eu não tinha uma inteligência, eu não tinha moderação. Eu fazia tudo por todo mundo. Eu achava que eu não era merecedora de amizade de ninguém. Eu achava que eu tinha que fazer muito pra pessoa gostar de mim. Que ninguém gostava de mim. Assim, normalmente, Fernanda, eu gosto de você porque você é legal. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Sempre doando, fazendo. Foi aí que eu entendi o porquê de eu trazer tantas pessoas nocivas pra minha vida, de eu estar atraindo essa energia. Porque, mas ela era tão boazinha e tá atraindo tanta gente. E por quê? Porque eu me coloquei no lugar de vítima. E eu tinha que falar assim, Deus, mas eu sou tão coitadinha. Claro que é uma situação muito difícil. Pensa bem pra minha irmã, pensa bem pra minha mãe, pro meu irmão.
Mas eu criei isso na minha mente e acabei me convencendo disso. Então, com o passar dos anos, eu fui tendo amizade. Só atraía pessoas sugadoras que queriam arrancar tudo de mim, me tirar tudo, sabe? Assim, em questões, é engraçado, em questões amorosas eu não tinha problema. Eu atraí pessoas, assim, né? Alguns canalhas, mas relativamente pessoas boas, que eram agradáveis, pessoas boas. Me casei com um homem muito bom, tenho um filho maravilhoso, tenho um marido boníssimo, porque Deus me deu em recompensa as minhas escolhas, entendeu? Eu tive boas escolhas, mas assim, a questão da minha mãe e meu pai. Essa questão aqui que ela fala, né? Deus, universo, sei lá o que, me retribuiu, né? Me deu coisas boas perante as minhas escolhas, porque ela tomou atitude. Ela não queria ter a vida que a mãe dela tinha. E ela não usou aquilo como desculpa para não ter uma vida legal ou desacreditar que existissem homens bons. Foi escolha da minha mãe. Eu entendia na minha cabeça que parecia que eu era culpada de tudo aquilo que está acontecendo. Então, mesmo eu sendo vítima, eu acabei atraindo coisas ruins. Então, a gente até, essa coisa de trauma, a gente tem que trabalhar dentro da gente. Para não ocasionar muitas coisas infortuitas, coisas ruins, para a gente não atrair esse tipo de energia. E a gente, para ser feliz, tem que ser muito forte. Para a gente alcançar a felicidade, a gente tem que lutar muito. Então, foi quando eu me deparei com os vídeos da Sil, que ela dá tapa na cara mesmo, põe a realidade, ensina a gente a parar de ser coitadinho, de ser vítima da história, vítima. Porque você pode ser sim vítima, mas a sua escolha em ficar lá chorando, sabe, se lamentando, a história é entender aquilo que você passou de ruim como ensinamento e lá na frente usar isso para ser mais forte, para lidar com os intempéries da vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei daí a acordar de sair de muitas situações. Eu comecei a colocar todo mundo no seu devido lugar. Eu acabei com muita amizade de anos, de pessoas assim extremamente tóxicas, sugadoras, que não faziam bem para mim, mas fui eu. Eu entendi que eu fui culpada. Eu que atraí esse tipo de coisa para minha vida. Não foi fulano, não foi Bertano, não fui eu. Eu, com meu pensamento, com meu vitimismo, atraí pessoas tão vítimas quanto eu, ou que se fingiam de vítimas para sugar o que eu podia fazer de bom. E não eram pessoas realmente amigas. Hoje eu tenho esse discernimento em ajudar. Claro que, sabe, também vou ser inútil, não vou ajudar. Claro que não. Hoje em dia eu tenho amigos, pessoas que gostam de mim, eu gosto delas, mas que não precisam de nada, meu. Elas não precisam de nada em troca. Eu agradeço muito a Sil. Desculpa meu relato ter ficado muito longo, mas eu tinha que explicar esse meu princípio para vocês entenderem como que eu fui modificando. Hoje eu vivo em paz. Eu vivia angustiada com o problema dos outros e não tinha nada absolutamente em casa, estava tudo em paz. A minha casa é um centro de paz, de luz, de harmonia. E eu estava transformando com essas minhas amizades, eu estava trazendo um lixo para dentro da minha casa. Interessante isso, né? Como a gente acha que porque ela se sentia culpada lá por tudo que acontecia, então ela achava que ela tinha que ajudar todo mundo, que ela tinha que ser a boazinha, que se fosse diferente, ela estaria sendo igual ao pai dela. Ela não queria ser comparada ao pai dela, então ela acabava fazendo tudo pelos outros e no meio do caminho, né, como dizia minha mãe, e lá pelo meio do caminho ela trombava com pessoas que se aproveitavam dessa bondade dela e ela não tinha coragem de falar nada, porque ela sempre achava que estava magoando as pessoas. E que bom, né, que através dos meus vídeos ela conseguiu ver que ela não precisa dar abertura para sanguessugas, nós não precisamos fazer isso. Então eu quero que vocês sirva para vocês de aprendizado, sabe? Que vocês aprendam, assim, como eu tô aprendendo ainda. Tem muita coisa ainda para caminhar. Eu não me sinto vítima de nada. Eu superei tantas coisas, Sil. Obrigada, você é o máximo. Eu superei tanto, 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 tanto. Eu venci muitos obstáculos na minha vida e eu agradeço a você. E fazer de coitadinha não só te prejudica a nós mesmos. Vitimismo não tá com nada e eu digo isso para vocês.
E para concluir, gente, meus pais continuam casados até os dias de hoje. A vida da gente continua assim, né? A gente foi vencendo e hoje eu e essa minha irmã, nós somos amicíssimas, amicíssimas mesmo. Somos muito unidas. É um braço direito da outra. A gente é confidente, a gente é amiga. Ela confessou essa história para mim. Ela superou, ela viveu a vida dela. Tem 2 filhas. A mãe dela continua. Então, para vocês verem que não era desculpa dos filhos, né? Por isso que eu falo, muitos filhos aí, eles acabam levando a culpa da mãe ter ficado em determinada situação, mas agora que os filhos estão todos crescidos, ela continua com o cara. E tem a história do irmão dela também, né? Que eu acho que ela vai falar aqui ainda a respeito do irmão. Mexer um pouco o psicológico dela, tem uns poréns, como eu tinha meus poréns. Meu irmão era alcoólatra também, teve uma família e perdeu porque ele agrediu. O que meu pai fazia com a minha mãe, ele fazia com a esposa dele. Mas hoje ele não tem mais esposa, mas ele fez um tratamento, não tá bebendo até os dias de hoje, já faz 1 ano e meio ele não bebe, ele namora hoje, reconstruiu a vida dele, a esposa dele lá também reconstruiu a vida dela, enfim. Então, naquele momento que a mulher acha que tá. Eu faço muita consultoria e as mulheres falam assim: eu não me separo porque eu não quero afastar meus filhos do pai, eu não me separo porque eu não quero que meus filhos cresçam sem uma família. Olha aí o exemplo que você está dando para os teus filhos. Olha aí o exemplo. Como que os teus filhos vão achar que é diferente, principalmente os homens, que é diferente se ele cresce apanhando e vendo a mãe se permitir a apanhar? O que ele vai fazer? Ele vai se vingar na pessoa mais frágil, que seria a esposa dele, né? Eu vou fazer a mesma coisa que meu pai. Ué, meu pai fazia comigo, por que eu não posso fazer com outra pessoa? Porque ele tem a imagem do pai como um homem forte, que bate nele, mais frágil. Aí ele vai pôr isso para fora fazendo o quê? Crescendo, se tornando um homem forte e descontando isso, toda essa frustração, essa raiva, porque ele não pode devolver para o pai. Então ele vai transferir toda essa raiva, descontar essa raiva numa pessoa mais frágil, a esposa ou os filhos. Desculpe, mas é assim mesmo. Eu posso dizer que a gente alcançou o que lá na infância eu pedia para Deus, mas eu não entendia, né? Hoje eu entendo que Deus me deu. Deus me deu, através de Deus, Deus me deu a oportunidade de ter uma boa escolha a respeito de família, assim, de marido. E eu vivo bem, sabe? Eu não repeti a mesma história. E eu só tenho a agradecer que, Sil, muito obrigada. E eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão me ouvindo também. Com todo o meu carinho e amor, eu espero que essa história sirva para ajudar alguém. Uma pessoa que for, eu já vou ficar muito feliz. Um abraço a todos. Essa é a Fê, gente. Não tem muito o que comentar, né? Eu já fui comentando durante o áudio dela, mas eu achei assim muito interessante. Ela tinha me mandado o texto e aí eu pedi para ela gravar o áudio porque eu queria que ela relatasse com as palavras dela, com o sentimento dela. Dá para perceber que ela perdoou o pai, apesar de que ela não era a pessoa agredida, era a irmã e o irmão, e ela tinha uma afinidade com o pai dela. Mas o mais importante aqui, a lição que a gente tem que levar, o trauma que os filhos ficam, né? Veja, o irmão dela é um grande exemplo disso. O medo e o trauma que os filhos levam. Ela teve que fazer psicoterapia para superar tudo isso. Ela bloqueou, tipo aquelas crianças que têm tanto medo de alguma coisa, principalmente relacionado à guerra e morte, que elas começam a dormir, elas não acordam mais, elas não morrem, é como um coma, mas não é coma, elas estão dormindo, elas não querem acordar para ver a realidade delas, elas se recusam a acordar. Então é mais ou menos isso, como se bloqueasse, mas a memória tá ali dentro, fazendo mal. E a impressão que dá é que a Fer, né, ela não se importa muito com o que aconteceu. Há também essa coisa de ela não se lembra de quase nada. Ela falou lá no começo. Eu vou narrar para vocês aqui algo que eu me lembro com detalhes, porque muitas coisas ela acabou suprimindo.
como a psicóloga falou, para que ela não sofresse aquilo. E aí, né, questão da mãe dela, que também é importante. Vamos cuidar mais das nossas crianças, mulherada. Vamos se pôr forte, parar de deixar homem bêbado e homem safado fazer com a gente o que eles bem entendem? Eu acho que tá na hora, né, da gente se posicionar perante tantos abusos e principalmente perante abusos infantis. Nós estamos permitindo que padrastos, pais, parentes, namorados agridam os nossos filhos. Os nossos não, né? Porque eu não permitiria isso jamais na minha vida, que alguém encostasse um dedo no filho meu e fosse um homem que fosse pra cama comigo depois. Pelo amor de Deus, jamais eu permitiria isso. Eu acho que eu castrava ele se eu soubesse que um homem chegou perto de um filho meu. E quantas mulheres aí fingindo que não vê, né? Mas saibam, gente, tem a lei do retorno. A partir do momento que você se omite para proteger um inocente ou uma criança, você vai ter isso de volta também. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Fê, quero que vocês deixem aqui os comentários de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha lá nas suas redes sociais, com aquelas mulheres que levam o homem para dentro de casa e esquecem que tem filho, que abandonam os filhos de lado. Uma vez falaram para mim que uma mulher falou que provavelmente meus filhos tinham vergonha de mim, por isso que eles não tinham rede social e não apareciam em lugar nenhum, porque eu vivia com homem dentro de casa. Mas só entrava homem na minha casa depois da permissão dos meus filhos. Os meus filhos não são criança, tá? Eles são adultos, um tem 19 e um tem 20 anos. E desde que eu voltei para cá, quando um tinha 15 e o outro 16, sempre que eu ia trazer um amigo aqui, ou um namorado, ou até mesmo o Felipe morou aqui com a gente, eu fiquei com ele 3 anos. Os meus filhos se davam muito bem com eles. Então, não fique achando que na minha casa entra qualquer um que vai para a cama comigo, que eu me tranco no quarto e fico gemendo aqui atrás das portas dos meus filhos. Isso não acontece, porque não por causa deles, mas porque eu me respeito. Então tá na hora da gente se respeitar para poder pedir respeito de alguém e respeitar os nossos filhos. Um beijo e até a próxima História Real.